Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência aí ao nosso PET volume número 4, né? Essa vai ser a nossa aula da semana 3, que tem como temática migrações clandestinas e o tráfico nacional de pessoas. Bem, migrações clandestinas. A migração clandestina é o processo em que pessoas de um determinado país entram em outro de forma voluntária e sem se apresentarem aos órgãos estatais responsáveis pela migração, ou seja, entram de maneira ilegal. Por isso, as leis de migração são violadas e o estrangeiro que comete são considerados clandestinos justamente por não constarem enquanto estrangeiros dentro de um país em que entraram. A imigração clandestina acontece de todas as formas de entrada em um país, seja pelas fronteiras, por áreas, por água, por terra, né? Ou aéreas. Tem várias formas de se entrar em um país de maneira clandestina. Embora seja diferente do refúgio, pois esse último implica em uma fuga provocada pelas condições do país de origem, como uma guerra ou perseguição política a grupos específicos. A imigração ilegal também implica em problemas sociais. Comumente, os imigrantes clandestinos são vítimas de trabalho escravo e de situações de extrema vulnerabilidade, como a prostituição e a exploração infantil. Convém também diferenciar imigração de imigração. O primeiro refere-se ao movimento de saída de pessoas para o outro país, enquanto imigração diz respeito ao movimento de chegada em um novo país. O fluxo de imigração clandestina se estabelece principalmente dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos. Um exemplo clássico desse tipo de imigração se dá entre o México e os Estados Unidos. Lembrando que o México seria um país vizinho, né, com os Estados Unidos, tem uma área de fronteira gigantesca, seria uma das formas de se ter acesso aos Estados Unidos por terra. Então, entra-se muitos estrangeiros nos Estados Unidos pelo México, porém nem todos são mexicanos, né? Entram imigrantes da América toda, da América Latina toda, até mesmo de países europeus ou africanos. A fronteira entre os dois países é muito utilizada para a passagem de imigrantes ilegais de toda a América Latina para os Estados Unidos. Durante os anos de 1990, por exemplo, um dos principais fluxos de imigração clandestina se dava entre Cuba e Estados Unidos. Outro fluxo comum acontece entre as ex-colônias e os países que as colonizaram, por exemplo, entre diversos países africanos e os países da Europa. Atualmente, o importante fluxo migratório acontece nos países asiáticos entre si, para a Austrália e para os Estados Unidos. Os fluxos migratórios demonstram que muitos são os motivos relacionados com a imigração ilegal, mas que ela está diretamente associada às desigualdades sociais. Para muitas pessoas de países pobres ou em desenvolvimento, a imigração surge como uma possibilidade de mudança de vida, mesmo que implique em condições de vida piores ou muito diferentes das que vivem em seus lugares de origem. Fato é que existem incontáveis motivos para que uma pessoa decida imigrar ilegalmente. Pode partir de uma decisão pessoal, uma aventura, ou até fatores relacionados como o ambiente onde o imigrante vive, como por exemplo, os imigrantes se movem por questões econômicas, pela situação política de seu país, por desemprego, por esperança. A sociologia vem durante muito tempo estudando o fenômeno de imigração. Autores da Escola de Chicago realizaram um importante trabalho sobre a comunidade de imigrantes dos Estados Unidos.
Alguns desses trabalhos buscavam relacionar a violência com a presença de imigrantes e as consequências da migração com a pobreza. Uma das características dos imigrantes ilegais é formarem comunidades nos novos lugares onde chegam. Esta é uma maneira de manter sua identidade, de encontrar redes de proteção, aumentar as chances de encontrar emprego e de evitar a hostilidade de um novo país, cultura e povo. É importante ressaltar que no mundo atual, com a facilidade das viagens, com o enorme fluxo de mercadorias, de trocas de todos os tipos entre os mais diversos lugares do mundo, as pessoas são cada vez mais cerceadas do seu direito de ir e vir, ou seja, não se tem mais esse direito, né? Migrar, emigrar, imigrar envolve assumir riscos cada vez maiores e perigos incontáveis, principalmente quando essa emigração ou migração envolve áreas de conflito e principalmente para outros países. O tráfico internacional de pessoas. Já o tráfico internacional de pessoas ou contrabando de imigrantes é certamente um dos mais graves problemas relacionados à imigração clandestina. Está vinculado à exploração dos grupos sociais pobres, à opressão sistemática de pessoas carentes que são seduzidas por algo que necessitam e se tornam reféns às redes internacionais de crime organizado. E, acima de tudo, a violação dos direitos humanos. O tráfico humano é o comércio dos seres humanos mais comumente para fins de escravidão sexual, trabalho forçado ou exploração sexual, comercial, tráfico de drogas ou outros produtos, para a extração de órgãos ou tecidos, incluindo para o uso de barrigas de aluguel e remoção de óvulos, ou ainda para cônjuge no contexto de um casamento forçado. O tráfico humano deu mais de 31,6 bilhões de dólares do comércio internacional por ano em 2015 e é pensado para ser uma das atividades de maior crescimento das organizações criminosas transnacionais. O tráfico de pessoas é condenado como uma violação dos direitos humanos por convenções internacionais e está sujeito a uma diretiva da União Europeia. Embora o tráfico humano possa ocorrer em diversos níveis locais, há uma implicação transnacionais, como reconhecimento pelas Nações Unidas no Protocolo para a Prevenção, Repressão e Punição ao Tráfico de Pessoas, em especial mulheres e crianças, também referido no Protocolo do Tráfico. Um acordo internacional no âmbito da ONU, Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que entrou em vigor em 25 de dezembro de 2003. O protocolo é um dos 3 que completam o tratado. O protocolo de tráfico é o primeiro instrumento global legalmente vinculado sobre tráfico há mais de meio século e é o único com a definição consensual sobre tráfico de pessoas. Um dos seus objetivos é facilitar a cooperação internacional na investigação e repreensão desse tipo de tráfico, além de proteger e assistir às vítimas do tráfico humanos, com pleno respeito pelos seus direitos, conforme estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui eu peguei algumas manchetes, né, de algumas jornais eletrônicos, né, sites de revistas, onde temos alguns exemplos, né, de imigração ilegal chegando aos países, né. Essa manchete aqui, por exemplo, foi retirada da revista Veja, né, onde fala sobre da página Mundo, né, onde mostra que mais de 710 mil imigrantes já chegaram à União Europeia em 2015. Né? Ou seja, o número de entrada nos primeiros 9 meses do ano já é de 151%, superior ao de 2014. No entanto, com a proximidade do inverno europeu, a imigração ilegal vem caindo. Podemos ver que eles estão prosseguindo aqui pelo mar,
né? E assim, um barco totalmente lotado, né? O número de pessoas nesse barco e com grande chance de naufragar. Esse seria um dos maiores problemas aí. Temos também aqui pelo G1, né? Onde essa foto mostra a superlotação nos centros para imigração clandestina nos Estados Unidos. Esse aí é mais recente, do ano passado, né? Onde imagens foram divulgadas pelo próprio governo norte-americano em que há crise na fronteira do México. Me recordo bem que nessa fase aí assim, né, onde pegaram os imigrantes e deixaram nesses locais separados aí, né. Esse foi bem no início, né, onde de certa forma ainda havia as crianças estavam com os pais e posteriormente foram separados ali. Essa aqui é outra imagem interessante, né, onde fala sobre o disque denúncia, né, relacionado ao tráfico de pessoas, né, que é a terceira maior indústria criminosa do mundo, onde circula cerca de 32 bilhões de dólares, né, movimentados ilicitamente por ano, 53.741 vítimas resgatadas no Brasil. Aí tem esse disque denúncia aí, né, o disque 100 para denunciar esse tipo de crime. Temos os telefones de Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, e atendimento à mulher, o que é o número 180. Bem, aqui eu peguei uma pesquisa, né, que foi realizada no último relatório do Fórum Econômico Mundial de Pesquisa em 2011, feita pela Global Financial Integrity, GFI, né, que era um centro de estudos de Washington, nos Estados Unidos, onde fez um levantamento das atividades mais rendáveis ali, assim, das atividades ilícitas, né, deixando claro aí. Em primeiro lugar seria o narcotráfico, né? Isso aí em 2011, acredito que esses números possam ter sofrido algumas alterações, só para a gente ter uma noção aqui do quanto são rendáveis esse tipo de atividade. Dados de 2011, o narcotráfico gera em torno de 320 bilhões de dólares, né? Temos a falsificação de 250 bilhões de dólares e em terceiro aqui o tráfico humano, com 31,6 bilhões de dólares por ano, né? Temos também, seguido pelo tráfico ilegal de petróleo, 10,8 bilhões, e o tráfico de vida selvagem, né, que seria de espécies animais e vegetais, o tráfico ilegal de animais, principalmente aí assim, com destaque que circula cerca de 10 bilhões por ano. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Guarde essas definições, de suma importância a gente saber essas definições. Lembrando que imigrantes, para nós que estamos no Brasil, seriam migrantes que vieram, pessoas que vêm de outro país para o Brasil, imigrantes, né? O emigrante seria pessoas que saem do Brasil e vão para outro país, e a migração, né, seria dentro de um país, tá certo? Essas seriam as definições chaves aí, que é de suma importância para o nosso entendimento aí, certo? Um abraço a todos, até a próxima.